E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Nerd. Sejam bem-vindos ao meu cantinho na internet, o único lugar onde a gente pode encarar o abismo sem que ele necessariamente nos encare de volta, ou pelo menos a gente finge que não. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos clássicos da firma, um daqueles casos que fazem você repensar o que significa ser caseiro. Peguem pipoca, ajeitem os óculos, ou não, se você enxerga bem, seu sortudo, e preparem-se para conhecer o SCP-002, também conhecido como a Sala de Estar. E acreditem, depois dessa, vocês vão olhar para aquele puff velho da sua sala com um pouquinho mais de desconfiança. Vamos começar pelo básico, o manual de instruções para não virar decoração, sabe? Os procedimentos especiais de contenção. Pensem no SCP-002 como aquele seu videogame antigo que só funciona se estiver o tempo todo na tomada. A gente precisa manter essa coisa, e eu uso o termo coisa de forma bem ampla aqui, conectada a uma fonte de energia sem parar. Parece que isso a mantém no estado de recarga. Dócil. Dormindo. Se a luz cair, meus amigos, o protocolo é claro. Fechem as portas de emergência, saiam correndo como se o Hulk estivesse com dor de dente e não voltem até a energia ser restabelecida. E quando isso acontecer, a gente dá um banho de luz ultravioleta e raios X no local, só pra ter certeza de que o monstrinho voltou pra cama. É quase como acordar um adolescente de ressaca, só que com mais riscos de virar um abajur de osso. Ah, e tem mais. A área precisa estar sempre com pressão negativa. Traduzindo do nerdiz para o português, a gente suga o ar de dentro para fora, então se algo vazar, vai ser para dentro da cela de contenção, e não para fora, onde a gente vive e respira. Inteligente, né? Agora, a parte humana do negócio. Ninguém chega perto desse troço sozinho. Sempre em duplas, a menos de 20 metros. E a regra é clara. Mantenham contato físico o tempo todo. Um toque no ombro, segurar a mão, qualquer coisa. Por quê? Porque essa coisa mexe com a sua cabeça. A proximidade dela distorce sua percepção, faz você duvidar do que está vendo. É o tipo de truque mental que faria o Akiyama Shinichi de Liargen aplaudir. A última coisa que você quer é ver seu parceiro se transformar num sofá e achar que é só o estresse da semana. E claro, nem todo mundo tem passe livre para essa festa de horror corporal. Só pessoal de nível 3 para cima. Quer entrar lá sendo um peixe pequeno? Precisa de uma autorização especial, assinada por 2 chefões, e ainda assim você vai acompanhado de uma babá de 5 seguranças armados até os dentes. E depois do passeio, você é basicamente abduzido para uma quarentena de 72 horas, com direito a muita conversa com os psicólogos da fundação. Se eles disserem que você ainda tem todos os parafusos no lugar, parabéns, você pode voltar a ser gente. Se não, bom, digamos que a fundação tem vagas para móveis novos. Beleza? Agora que já lemos as regras do jogo, vamos falar do jogador principal. O que é o SCP-002? Imaginem uma almôndega de carne gigante. Um tumor grotesco, com uns 60 metros cúbicos de pura estranheza biológica pulsante. Parece algo saído de um mangá do Junji Ito, eu sei. E no meio dessa massa de carne, tem uma portinha de ferro, daquelas com uma válvula redonda, que parece levar a um submarino velho. Mas não leva. Ela leva para um apartamento. Isso mesmo. Um apartamento. Pequeno, modesto, com aquele ar de primeiro aluguel depois de sair da casa dos pais. Só que quando você olha mais de perto, o sonho da casa própria vira um pesadelo. Os móveis, eles não são de madeira ou de metal. A cadeira é feita de ossos esculpidos. O tapete, de cabelos trançados. A TV, o rádio, os brinquedos no canto, tudo é feito de matéria biológica humana. Cada objeto, uma sinfonia macabra de partes que um dia pertenceram a alguém. O DNA é todo fragmentado, uma bagunça genética. É como se um açougueiro com tendências artísticas decidisse decorar um loft. E tem uma janela. Uma única janela numa das paredes. O detalhe: do lado de fora, a almôndega de carne é perfeitamente lisa. Não tem janela nenhuma.
Para onde ela olha? Ninguém sabe. Talvez para um lugar onde as paredes te observam de volta. Agora, o modus operandi desse predador imobiliário. Como ele consegue novos móveis? Bom, ele não aceita doação. Não responde a animais. Nem a cadáveres. O gatilho, a matéria-prima, o ingrediente secreto da sua receita de decoração macabra, somos nós. Humanos. Vivos. 7 pessoas desapareceram antes da fundação colocar as mãos nele. E desde que está contido, ele já se deu ao luxo de adicionar algumas coisinhas à sua coleção. Luminárias, um tapete, uma TV e até uns brinquedos de criança, o que torna tudo umas 100 vezes mais perturbador. O que me leva a pensar, por quê? Qual é a lógica por trás disso? Isso não é simplesmente um monstro faminto. Fome é uma coisa primitiva, direta. Isso é diferente. É uma coisa que não só consome, mas transforma. Transforma a vida, a identidade, a complexidade de um ser humano num objeto mundano. Uma cadeira. Um livro. Um vaso de planta. É a aniquilação definitiva, a negação de tudo que uma pessoa foi, reduzida a um item funcional dentro de uma farsa de normalidade. Me lembra um pouco a filosofia de alguns vilões de quadrinhos, tipo o Batman que ri. Não basta destruir, é preciso corromper o símbolo. Pegar algo cheio de potencial e esvaziá-lo de todo o seu significado. A ironia de um ser humano, com seus sonhos, medos e amores, virando um puff, é de um humor negro que até eu admito ser pesado demais. No fim das contas, o SCP-002 é o paradoxo da casa. Um lar que se alimenta dos vivos. O refúgio que é, na verdade, uma armadilha. Ele representa o horror não do desconhecido que vem de outro planeta, mas do familiar que se revela monstruoso. É o medo de que o nosso lugar seguro seja, na verdade, a nossa prisão. E a pergunta que fica é quando na minha mente, enquanto eu olho para as paredes do meu próprio quarto, o que acontece com a consciência da pessoa? Ela simplesmente se apaga. Ou ela fica lá, presa, consciente, para sempre parte de uma mobília grotesca, em um apartamento sem vista para lugar nenhum? É o tipo de pensamento que te mantém acordado à noite. E é por isso que estamos aqui, para olhar para essas coisas, para entendê-las, para que elas não nos peguem desprevenidos. Vamos abrir o infame relatório Mulhausen. Este é o documento que conta a certidão de nascimento do nosso amigo carnudo. Então, se acomodem na cadeira, e torçam para ela não ter sido um ex-agente da fundação, porque a história é mais suja e sangrenta do que vocês imaginam. Tudo começa como um bom filme de ficção científica B dos anos 50. Imaginem a cena. Norte de Portugal, uma noite estrelada, e de repente, uma estrela cadente que não era bem uma estrela cadente resolve que o solo português é um ótimo lugar para pousar. Não foi uma chegada sutil. Abriu uma cratera. No dia seguinte, um fazendeiro local, provavelmente pensando que era um meteorito valioso, vai dar uma olhada e encontra aquilo. Uma massa de carne pulsante, envolta no que sobrou de uma casca de rocha que se quebrou no impacto. Agora, o que um fazendeiro sensato faz ao encontrar um tumor gigante que caiu do céu? Ele não chama a NASA. Ele vai falar com o ancião da vila. Clássico. Mas a fofoca corre, e a tecnologia, meus amigos, é uma língua universal. A coisa emitia uma pequena anomalia radioativa, um ping no radar cósmico. E a Fundação SCP, que tem ouvidos em todo lugar, captou esse sinal através de um agente nível 4 que estava de férias por ali. Aspas bem grandes em férias, claro. E é aí que o nosso protagonista trágico entra em cena, o General Mulhausen. O nome já impõe respeito, né? Parece saído de um filme de guerra. Mulhausen não brinca em serviço. Ele chega com uma equipe de segurança, isola a área e, como um bom cientista maluco, decide que precisa testar o brinquedo novo. E como se testa uma anomalia desconhecida que caiu do espaço? Com cobaias humanas, é claro. Ele recrutou, e vamos ser bem generosos com o termo recrutou, 3 homens da vila próxima. Mandou um de cada vez entrar na estrutura. O resultado? O mesmo que a gente já sabe. Pof. Desapareceram. 1, 2, 3.
Sem rastro, sem gritos, só o silêncio e o som sutil de uma nova poltrona sendo estofada. Ao confirmar que o SCP-002 era, de fato, um moedor de gente com tendências para decoração, Mulhausen tomou uma decisão. Uma decisão que define o que a Fundação realmente é, por baixo de toda a burocracia científica. Ele emitiu uma ordem de extinção de nível 4. Traduzindo, ele mandou seus homens matarem todas as testemunhas. 1/3 da vila. Homens, mulheres, quem quer que tivesse visto a cratera, o objeto, ou os agentes da Fundação. Pensem nisso por um segundo. Não foi uma contenção. Foi um massacre. Foi a lógica fria e implacável em sua forma mais pura. O segredo vale mais do que vidas inocentes. Para Mulhausen, era um cálculo simples. A vida de dezenas contra o risco de pânico global e a perda de controle sobre a anomalia. É o tipo de dilema que o príncipe Mishkin de Dostoiévski ficaria horrorizado em contemplar, mas que um estrategista como Akiano veria como um movimento necessário no tabuleiro. Assustador, né? Com a limpeza feita, era hora de levar o prêmio para casa. Mas o SCP-002 ainda tinha algumas surpresas na manga. Durante os preparativos para o transporte, 4 dos próprios seguranças do General Mulhausen foram atraídos. O relatório usa o termo inexplicavelmente atraídos. Eu imagino que não foi algo sutil. Talvez uma voz na cabeça, um cheiro familiar, a promessa de um lugar seguro, uma isca psicológica perfeita. E, assim como os aldeões, eles entraram e viraram parte da mobília. Foi aí que a ficha caiu. Ao inspecionar o interior, viram que a sala estava evoluindo. Móveis novos haviam surgido. O lugar estava começando a parecer, de fato, um quarto de apartamento. A entidade não estava só o matando. Ela estava construindo um habitat. Estava se tornando mais caseira. Mulhausen, vendo que estava perdendo seus homens para uma força que ele não entendia, tomou a única precaução que conhecia: a força bruta. Ordenou trajes de proteção contra materiais perigosos para a equipe restante. Uma tentativa quase cômica de se proteger de uma ameaça que não era biológica ou química, mas psicológica e existencial. É como tentar lutar contra um fantasma usando uma armadura. Inútil, mas te dá uma falsa sensação de segurança. Finalmente, conseguiram colocar o container com o SCP-002 em um navio de carga e o enviaram para uma instalação de contenção. E é aqui que o relatório fica vago. Temos sessões inteiras com dados expurgados. O que aconteceu durante essa viagem? O que aconteceu na instalação inicial? O que levou à demissão do General Mulhausen? Demissão na Fundação geralmente significa algo um pouco mais permanente do que simplesmente limpar a sua mesa. Será que a influência do SCP-002 começou a afetá-lo? Será que ele perdeu mais homens? Será que ele mesmo sentiu a tentação de entrar e descansar um pouco? Nunca saberemos. Os dados foram apagados. A história foi reescrita pelos vencedores. O que sabemos é que o incidente de Mulhausen foi tão grave que mudou os protocolos. O SCP-002 foi recapturado, o que implica que houve uma perda de contenção em algum momento, e levado para o seu lar atual. E as regras de acesso foram endurecidas. Ninguém abaixo do nível 3 chega perto. Tudo por causa do homem que descobriu o objeto e foi, de certa forma, consumido por ele, seja literal ou metaforicamente. O relatório Mulhausen não é só sobre a descoberta de uma anomalia. É uma tragédia em 3 atos. A descoberta do horror, a resposta brutal e desumana a esse horror, e a inevitável queda daquele que tentou controlá-lo. Mulhausen agiu como um monstro para conter outro, e no final, o abismo engoliu ele também. É a prova de que na Fundação, e talvez na vida, as regras mais importantes são escritas com sangue. E que às vezes, a tentativa de proteger a humanidade exige que a gente sacrifique um pouco da nossa. E, eu sei. Pesado. Mas é por isso que estamos aqui. Para entender o preço da segurança. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mulhausen foi um herói pragmático ou um monstro de sangue frio? A linha é mais tênue do que a gente gostaria de admitir. Cuidem-se. E valorizem sua liberdade.